Aprendendo com Chico Xavier, nos valendo hoje, no início, de Allan Kardec, na pergunta 838 do Livro dos Espíritos. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. E comentando essa questão e a resposta que Allan Kardec fez, o Emmanuel escreveu esse livro, Religião dos Espíritos, comemorando o centenário do Livro dos Espíritos. E nesta lição, ele vai interpretar a pergunta e a resposta de Kardec. Doutrina Espírita, o título da lição, foi na reunião pública de 13/11/59. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Só a doutrina espírita mesmo, que revive o Evangelho de Jesus. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte, diz Emmanuel. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Conta tudo depois da morte, a doutrina espírita. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. O Espiritismo fala, sem caridade não há salvação. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre, diz Emmanuel, mas, no entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame com o sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. É ação e reação. Semeadura e colheita na marra. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa
para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é, em si, a liberalidade, e no entendimento a quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, sim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a sua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro objetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Espiritismo é doutrina do Cristo. Espiritismo é cristianismo redivivo. Agora vamos nos valer do livro de entrevista, do capítulo 12 do livro Encontros no Tempo, da editora ID, organizado pelo Dr. Hércio Arantes, no capítulo 12, sobre divulgação doutrinária. Olha a pergunta que eles fizeram para o Chico Xavier. Como favorecer a cooperação dos espíritos superiores na planificação das ideias de propaganda da doutrina espírita? A resposta será mesmo, diz Chico Xavier, estudar sempre com a aplicação dos ensinamentos nobres que venhamos a colher. Nesse sentido, sempre noto que o diálogo entre grupos reduzidos de estudiosos sinceros apresenta alto índice de rendimento para os companheiros que efetivamente se interessam pela divulgação dos princípios kardecianos. Chico, qual o mais eficiente meio de divulgação das obras da codificação kardeciana? Creio seja vivenciar a nossa doutrina através do nosso testemunho diário de renovação gradativa para o bem, a começar no íntimo de nossas próprias casas. Assim, meus queridos irmãos, só nos resta rogar a Jesus, o chefe do Espiritismo. Ele é o Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.